Quando abri aquele pendrive e vi meu próprio corpo exposto em dezenas de vídeos, com ângulos que só poderiam vir do teto do meu banheiro, senti meu estômago revirar. Ali estava eu, nua, vulnerável, em momentos que deveriam ser completamente privados, sendo vendida como mercadoria na internet. E o pior, reconheci imediatamente a voz nos áudios de negociação era do Rodrigo, meu primo, aquele que dormia na minha casa toda semana. Minha mão tremia tanto que quase derrubei o notebook no chão. Eram pelo menos 50 arquivos, todos datados, organizados por ano, como se fosse um maldito catálogo. 5 anos. 5 anos daquele verme me filmando, me vendendo, lucrando com a minha intimidade. 5 anos em que eu tratei como irmão, dividi meu teto, minha comida, minha confiança. Levantei da cadeira e corri pro banheiro, não aguentei, vomitei tudo. As lágrimas desciam queimando meu rosto enquanto eu me agarrava na pia, olhando pro teto como se fosse ver a câmera ali, me encarando. Como eu não percebi? Como fui tão cega? Aquele desgraçado jantava na minha mesa, ria das minhas piadas, me dava abraço de bom dia. Respirei fundo, lavei o rosto e voltei pro quarto. Não podia surtar agora. Precisava entender a extensão daquilo tudo. Abri arquivo por arquivo, e a cada clique, meu ódio crescia exponencialmente. Tinha vídeos de 2018, quando eu tinha acabado de me mudar para esse apartamento. Ele instalou aquela câmera desde o começo. Nos metadados dos arquivos, encontrei conversas. Ele vendia para grupos no Telegram. Tinha toda uma rede podre de homens pagando para ver mulheres sendo filmadas sem consentimento. O valor? R$ 200 por vídeo. 200 míseros reais pela minha dignidade, pela minha privacidade, pela minha humanidade. Calculei rapidamente. 50 vídeos vezes R$ 200 dava R$ 10.000. R$ 10.000 que aquele canalha embolsou me usando como produto. E provavelmente tinha muito mais que eu não tinha acesso. Senti uma raiva tão profunda que minha visão escureceu por alguns segundos. Mas junto com a raiva, veio algo mais frio, mais calculado. A certeza de que ele ia pagar por cada centavo. Fechei o notebook devagar, como se nada tivesse acontecido. Olhei pro relógio. 7 da noite. Rodrigo chegaria em 2 horas para jantar, como sempre fazia às terças. Meu corpo inteiro doía de tensão, mas forcei minha mente a funcionar. Não podia deixar ele perceber que eu sabia. Não ainda. Fui pro espelho e sequei as lágrimas. Refiz a maquiagem, arrumei o cabelo, coloquei uma roupa confortável. Precisava parecer normal, precisava agir como se aquela terça fosse igual a todas as outras. Mas por dentro, cada célula do meu corpo gritava por vingança, por justiça, por sangue. Deixa eu voltar um pouco para você entender como cheguei até aqui. Meu nome é Marina, tenho 28 anos e trabalho como designer gráfica em São Paulo. Moro sozinha num apartamento de 2 quartos no bairro da Vila Madalena desde 2018. Quando finalmente consegui me estabilizar financeiramente depois de anos ralando. Rodrigo é filho da irmã do meu pai, tem 32 anos, sempre foi aquele primo próximo, sabe? A gente cresceu junto, passava Natal, Ano Novo, aniversário sempre na mesma mesa. Quando me mudei para São Paulo, ele já morava aqui, trabalhava como representante comercial, viajava muito. Nossa relação sempre foi boa, de cumplicidade mesmo. Ele era tipo meu irmão mais velho, me ajudou na mudança, me apresentou gente, me mostrou a cidade. Quando começou a vir jantar aqui em casa regularmente, achei legal, me sentia menos sozinha. Ele vinha toda terça e toda sexta, sem falta. Aos poucos, ele foi virando praticamente parte da casa. Tinha gaveta com roupa dele aqui, escova de dente, chinelo. Minha família achava lindo como a gente era unido. Minha mãe sempre dizia que parentes que se ajudam são raros hoje em dia. Se ela soubesse. Agora vem a parte que você precisa saber. Como descobri tudo? Há 3 dias, na segunda de manhã, acordei com um barulho estranho no banheiro. Tipo um clique, sabe? Achei que fosse cano, vazamento, essas coisas. Ignorei e fui trabalhar. Mas o barulho voltou na terça de manhã, sempre no mesmo horário, 6h15. Comecei a ficar paranoica. E se fosse rato? Bicho no forro? Chamei um técnico na quarta para dar uma olhada. E foi ele quem encontrou. O cara subiu numa escada, mexeu no forro do teto,
e de repente ficou branco. Olhou para mim com uma cara estranha e disse: Senhora, tem uma câmera aqui. Meu coração parou. Imediatamente pensei em assalto. Alguém vigiando para me roubar. Pedi para ele tirar. Era uma microcâmera, daquelas de vigilância discreta, com bateria, memória interna e ainda conectada no Wi-Fi da casa. O técnico, super sem graça, falou que o ângulo era direcionado especificamente pro box. Senti meu sangue gelar. Aquilo não era para assalto. Era para me filmar. Pedi para ele verificar o resto da casa. Nada. Só no banheiro. Só onde eu ficava completamente exposta. A câmera tinha uma etiqueta minúscula com código de série, e o técnico, que entende dessas coisas, conseguiu rastrear pelo Wi-Fi que ela tinha sido instalada usando um celular cadastrado na rede. Peguei o histórico do roteador. Só 3 celulares tinham acesso. O meu, o da faxineira que vem uma vez por semana, e o do Rodrigo. A faxineira trabalha comigo há 2 anos. A câmera estava lá há muito mais tempo. Sobrou um nome. Mas eu precisava de prova concreta antes de acusar. Peguei o cartão de memória da câmera e entreguei pro técnico. Pedi para ele me dar num pendrive sem abrir, sem ver nada. Ele entendeu a situação, foi super discreto, me entregou e foi embora. E foi aí que abri e vi o inferno. Voltando para aquela terça-noite, às 9 em ponto, Rodrigo tocou a campainha. Abri a porta com um sorriso que doía no rosto. E aí, primo? Tudo bem? Ele entrou como sempre, todo sorridente, me deu um beijo na bochecha, jogou a mochila no sofá. Tudo ótimo, Mari. Trouxe vinho hoje, daquele que você gosta. Ele levantou a garrafa, orgulhoso. Tive que controlar cada músculo do meu rosto para não cuspir nele. Aquele monstro estava ali, na minha frente, agindo como se nada, como se não tivesse me violado das formas mais abjetas possíveis. Jantamos macarrão à carbonara, a especialidade dele. Ele cozinhou, como sempre fazia, falando sobre a semana de trabalho, reclamando do trânsito, comentando sobre futebol. Eu assentia, ria nos momentos certos, fingia interesse. Por dentro, cada garfada era um esforço sobre-humano. Você tá estranha hoje, Mari. Aconteceu alguma coisa? Ele me olhou com aquela falsa preocupação. Eu quase engasguei. Tinha que melhorar minha atuação. Nada não, só cansada do trabalho. Fecha de projeto essa semana. Tá punk. Ele aceitou a explicação, voltou a falar sobre as maravilhas da vida dele. Depois do jantar, ele quis assistir um filme, como às vezes fazia. Disse que tinha uma reunião cedo e precisava dormir, que deixava para sexta. Ele pareceu desapontado, mas não insistiu. Arrumou as coisas, me deu outro beijo na bochecha, e foi embora. Assim que fechei a porta, desabei no chão chorando. Chorei por horas. Chorei pela ingenuidade de ter confiado, pela humilhação de ter sido usada, pela dor de ter sido traída por alguém que eu amava como família. Chorei até não ter mais lágrimas, até meu corpo doer inteiro de tanto soluçar. Mas quando levantei daquele chão, já não era mais a mesma Marina. Nos dias seguintes, funcionei no piloto automático. Trabalho, casa, rotina. Mas cada segundo livre, eu planejava. Pesquisei leis, conversei discretamente com uma advogada amiga sem dar detalhes, busquei entender meus direitos. E montei um plano que faria justiça de verdade. Sexta chegou, e Rodrigo apareceu novamente. Mas dessa vez eu estava preparada. Tinha instalado câmeras escondidas na sala, tinha gravador no celular, tinha tudo pronto para registrar qualquer coisa que ele dissesse. Precisava de mais provas. Precisava construir um caso irrefutável. Jantamos de novo. Conversamos amenidades. Mas no meio da sobremesa, soltei a isca. Rodrigo, tem uma coisa que queria te perguntar. Você sabe de alguém que entende dessas câmeras de segurança? Tô pensando em instalar umas aqui em casa. Tá muito perigoso o bairro. Observei cada microexpressão dele. Ele engasgou levemente com o vinho. Câmeras? Por quê? Nunca te assaltaram aqui. Estava nervoso, eu sentia. Sei lá, prevenção. Você que viaja tanto, deve saber de gente boa que instala essas coisas, né? Talvez até câmera dentro de casa, no quarto, sala, banheiro. Banheiro. Ele me cortou rápido demais. Não acho boa ideia não,
Mari. É invasivo demais. Sala e quarto já resolve. Anotado. O desgraçado estava com medo de eu descobrir a dele. Sorri inocente. Verdade, você tem razão. Fui exagerada. O clima ficou estranho depois disso. Ele inventou uma desculpa, disse que tinha esquecido um compromisso, e vazou mais cedo. Perfeito. Tinha confirmado que ele sabia exatamente o que tinha naquele banheiro, e estava apavorado com a possibilidade de eu descobrir. Mas eu não ia confrontá-lo diretamente, não ia dar chance de ele destruir provas ou fugir. Tinha um plano melhor, mais completo, que envolveria não só ele, mas toda a estrutura podre que sustentava esse crime. No sábado de manhã, procurei uma delegacia especializada em crimes cibernéticos. Levei tudo: o pendrive, a câmera, o histórico do roteador, prints das conversas que encontrei nos metadados, informações sobre o Rodrigo. A delegada que me atendeu, doutora Patrícia, ficou chocada. Me explicou que aquilo era crime gravíssimo, que havia agravantes pelo fato de ser parente, pela reincidência, pela comercialização. Você já parou para pensar em quantas mulheres podem estar sendo violadas assim, dentro da própria casa, por pessoas em quem confiam, sem fazer a menor ideia? Aquilo me fez perceber que eu não era a única vítima nessa história. Quantas outras mulheres o Rodrigo filmou? Quantos outros homens fazem isso impunemente? Registramos um boletim de ocorrência completo. A doutora Patrícia me explicou que precisariam investigar, que levariam algumas semanas para rastrear os compradores, as plataformas de venda, construir o caso inteiro. E me fez um pedido difícil: que eu continuasse agindo normalmente com Rodrigo até a operação estar pronta. Foi a coisa mais difícil da minha vida. Nas 2 semanas seguintes, ele continuou vindo jantar, e eu continuei sorrindo, conversando, fingindo. Cada interação era uma tortura psicológica. Mas eu sabia que era necessário. Não podia deixar ele fugir. Não podia estragar a investigação por impulso. A polícia fez um trabalho incrível. Rastrearam todos os vídeos que Rodrigo tinha vendido, identificaram 17 compradores diferentes. Descobriram que ele não filmava só eu. Tinha outras 3 mulheres, todas parentes ou amigas próximas dele. O monstro tinha um padrão. E teve mais. Encontraram um grupo no Telegram com mais de 300 membros, onde esses criminosos trocavam vídeos de mulheres filmadas secretamente. Era uma rede inteira, organizada, com regras, com hierarquia, com sistema de pagamento. Era industrial, sistêmico, nojento. A doutora Patrícia me ligou numa quinta noite. Marina, amanhã de manhã vamos executar os mandados. Vai ser simultâneo. Seu primo e todos os compradores que conseguimos identificar. Você precisa estar preparada. Vai ser intenso. Meu coração acelerou. Finalmente ia acabar. Mas ela não tinha me contado a melhor parte do plano. Também vamos executar mandados em outros membros da família. Descobrimos conversas onde seu primo discutia os vídeos com mais 2 pessoas. Um tio seu e um cunhado. Senti o chão sumir. Tio Marcos e Júlio, marido da minha prima Paula. Eles sabiam. Eles viram. Eles talvez até tenham comprado. A traição ia mais fundo do que eu imaginava. Minha própria família, as pessoas que deveriam me proteger, estavam na rede de exploração. Aquela noite não dormi. Fiquei sentada na sala, luzes apagadas, olhando pro nada. Pensava em todos os churrascos de família, todos os natais, todas as festas onde esses homens me abraçavam, me cumprimentavam, olhavam no meu olho, e ao mesmo tempo consumiam minha intimidade roubada. Quando o sol nasceu na sexta, levantei, tomei banho, coloquei uma roupa confortável. A doutora Patrícia tinha me pedido para ficar em casa. Disse que policiais viriam até aqui para me acompanhar durante a operação. Às 7 da manhã, a campainha tocou. Eram 3 agentes. 2 homens e uma mulher, todos da divisão de crimes cibernéticos. Explicaram o procedimento. Às 8 em ponto, equipes entrariam simultaneamente nas casas do Rodrigo, do tio Marcos, do Júlio, e dos compradores que tinham sido identificados na cidade. Era uma operação grande. Ofereci café, mas não consegui beber nada. Meu estômago estava fechado. Os policiais eram gentis, me tranquilizavam, diziam que tudo ia correr bem. Mas como ia ficar bem? Minha família ia implodir.
Minha vida nunca mais seria a mesma. E ainda assim, eu não me arrependi nem por um segundo. Às 8h05, o telefone da agente tocou. Ela atendeu, ouviu em silêncio, depois olhou para mim e acenou positivo. Todos detidos. Sem incidentes. Senti minhas pernas bambearem. Era real. Estava acontecendo. Aqueles monstros estavam pagando. Nos minutos seguintes, começaram as ligações. Primeiro foi minha mãe, histérica, sem entender por que a polícia tinha levado o irmão dela. Depois minha prima Paula, chorando, dizendo que tinha que ser engano, que o Júlio não faria uma coisa dessas. Depois primas, tias, o telefone não parava. Eu não atendia. Só olhava o celular vibrar, cada nome que aparecia na tela representando alguém que logo, saberia da verdade. E que teria que escolher um lado, o lado das vítimas ou o lado dos criminosos. Não tinha meio termo, não tinha zona cinza aqui. A agente me perguntou se eu queria dar entrevista na delegacia, fazer algum depoimento complementar. Disse que sim. Precisava fazer aquilo oficialmente, colocar minha dor em palavras registradas, transformar meu trauma em evidência judicial. Fomos até a delegacia por volta das 10 da manhã. Lá, vi pela primeira vez o resultado completo da operação. Tinham prendido 19 pessoas no total: Rodrigo, tio Marcos, Júlio, e 16 compradores. Apreenderam computadores, celulares, HDs externos. Encontraram mais de 2.000 vídeos de pelo menos 50 mulheres diferentes. 50 mulheres. 50 vidas violadas. E aquilo era só o que conseguiram rastrear naquela primeira operação. A delegada me disse que o grupo do Telegram estava sendo investigado em nível nacional, que provavelmente a operação se estenderia por meses, pegando centenas de criminosos. Sentei numa sala com uma escrivã e relatei tudo, do começo ao fim. Foram 4 horas de depoimento. Chorei várias vezes. Tive que pausar para respirar, para me recompor. Mas falei tudo, cada detalhe, cada sentimento, cada pedaço da minha dor. Assinei, carimbei, tornei oficial. Quando saí da delegacia, já era tarde. A notícia tinha vazado, estava em todos os portais locais. Operação Prende Quadrilha que vendia vídeos íntimos de mulheres. Meu nome não aparecia, por proteção legal, mas todos que me conheciam saberiam que eu era uma das vítimas. O celular tinha 237 mensagens não lidas. Muitas de apoio, de amigas dizendo que estavam comigo. Mas muitas mesmo, me atacando. Familiares dizendo que eu tinha destruído a família, que era mentira, que eu só queria atenção, que estava sendo manipulada. Teve prima que me chamou de interesseira, disse que eu inventei tudo para dar golpe. Teve tia que disse que mesmo que fosse verdade, eu não devia ter denunciado, que devia ter resolvido em casa. Teve até gente insinuando que eu gostava, que se eu não percebeu por 5 anos é porque no fundo eu queria. As mensagens mais dolorosas foram da minha mãe. Ela estava dividida, destruída. Tentava me apoiar, mas ao mesmo tempo não conseguia aceitar que o irmão dela tinha feito aquilo. Mandou áudio chorando, dizendo que não sabia em quem acreditar, que estava confusa. Eu entendi a dor dela. De verdade, entendi. Mas também sabia que ela teria que fazer sua escolha, e que eu não podia forçar. Mandei uma mensagem simples. Mãe, eu te amo. Mas não vou abrir mão da justiça para preservar aparências. Você decide se fica do lado da sua filha ou do lado de quem te enganou. Meu pai, que é separado da minha mãe há anos, foi mais direto. Me ligou chorando de raiva, dizendo que queria matar o Rodrigo com as próprias mãos. Disse que nunca mais ia falar com a família dele, que eu podia contar com ele para tudo. Pelo menos um porto seguro eu tinha. Nos dias seguintes, a situação só escalou. A defesa do Rodrigo tentou alegar que tudo era montagem minha, que eu tinha hackeado o sistema dele e plantado provas. Mas a perícia foi irrefutável. As digitais dele estavam na câmera, o celular dele estava registrado no sistema, as conversas estavam no aparelho dele. O advogado então mudou a estratégia. Tentou dizer que era problema psicológico, que o Rodrigo tinha vícios, que precisava de tratamento, não de prisão. A doutora Patrícia destruiu esse argumento em 3 segundos. Vício não comercializa, não negocia valores, não mantém organização criminosa.
A audiência de custódia manteve a prisão preventiva de todos os envolvidos. O juiz foi categórico: há risco de reincidência, há perigo de destruição de provas, há tentativa de intimidação das vítimas. Permanecerão presos até o julgamento. Mas o pior ainda estava por vir. Na segunda semana após a prisão, começaram a aparecer outras mulheres. A polícia tinha liberado um canal de denúncias, e vítimas de outros membros do grupo começaram a se manifestar. Eram tantas que precisaram criar uma força-tarefa só para atender. E teve um caso que me partiu completamente. Uma menina de 17 anos, filha de um dos compradores. Ele tinha instalado câmera no quarto dela quando ela tinha 13. 4 anos filmando a própria filha. 4 anos vendendo a filha na internet. 4 anos de monstruosidade em casa. Quando soube disso, vomitei de novo. Não conseguia processar que existiam seres humanos assim, que aquilo era possível. Mas era. E estava acontecendo em milhares de casas, em milhares de famílias, escondido atrás de portas trancadas e senhas de Wi-Fi. A mídia nacional pegou o caso. Virou notícia em todo o país. Programas de TV me procuraram, oferecendo dinheiro para entrevista. Recusei todos. Não queria fama, não queria dinheiro, não queria aparecer. Só queria justiça. Mas dei uma entrevista, anônima, para um podcast especializado em crimes cibernéticos. Contei minha história, sem revelar identidade, sem detalhes que pudessem me expor. Falei sobre a importância de denunciar, sobre os sinais que ignorei, sobre como reconstruir depois da violação. O episódio viralizou. Teve milhões de visualizações em 2 semanas. E o mais importante, gerou centenas de novas denúncias. Mulheres que viviam situações parecidas encontraram coragem para agir. A delegacia de crimes cibernéticos ficou lotada. Enquanto isso, o processo criminal avançava. O Ministério Público ofereceu denúncia por dezenas de crimes: invasão de dispositivo informático, registro não autorizado de intimidade sexual, divulgação de cena de sexo, estupro de vulnerável no caso da menina menor, associação criminosa, lavagem de dinheiro. As penas, somadas, poderiam passar de 50 anos para cada um dos principais envolvidos. Rodrigo, especificamente, respondia por mais crimes por ser o autor das filmagens, não apenas comprador. Se condenado em tudo, pegaria fácil 60 anos de prisão. Minha família estava destruída. A mãe do Rodrigo, minha tia Vera, tentou me procurar algumas vezes. Queria conversar, queria entender, queria implorar. Não atendi. Não conseguia, não naquele momento. Talvez um dia eu consiga olhar para ela sem sentir raiva, mas ainda não era a hora. Paula, minha prima e esposa do Júlio, foi um caso à parte. Ela ficou do meu lado. Pediu divórcio imediatamente, conseguiu medida protetiva contra ele, tirou as crianças de perto. Disse que nunca desconfiou, que ele sempre foi bom pai, bom marido na aparência, e que estava destruída com a revelação. Nos aproximamos nesse processo. Ela também era vítima, tinha sido enganada, manipulada, vivido com um criminoso sem saber. Fizemos terapia juntas algumas vezes, tentando reconstruir nosso conceito de confiança, de família, de segurança. A terapia, aliás, foi essencial. Comecei a fazer 2 vezes por semana. Tinha crises de pânico, não conseguia tomar banho sem ter ataques de ansiedade, via câmeras em todo canto. Precisava de ajuda profissional para processar tudo o que tinha acontecido. Minha terapeuta me explicou que eu tinha TEPT, transtorno de estresse pós-traumático. Os sintomas eram clássicos: hipervigilância, flashbacks, evitação, alterações no humor. Começamos um tratamento com medicação leve e terapia cognitivo-comportamental. Aos poucos, fui melhorando. Voltei a conseguir tomar banho sem surtar. Voltei a dormir mais de 3 horas por noite. Voltei a sair de casa sem olhar para cima procurando câmeras. Era um processo lento, doloroso, mas eu estava caminhando. O julgamento foi marcado para 8 meses após a prisão. Tempo suficiente para todas as provas serem analisadas, para todas as defesas prepararem suas estratégias, para todos os envolvidos serem ouvidos. Eu teria que testemunhar, encarar o Rodrigo de frente pela primeira vez desde a prisão. Confesso que tive medo. Medo de congelar, de não conseguir falar,
de ter um ataque de pânico ali na frente de todo mundo. Mas a doutora Patrícia me preparou. Fizemos simulações, treinamos possíveis perguntas da defesa, trabalhamos estratégias de respiração. Quando o dia chegou, acordei às 5 da manhã. Não tinha conseguido dormir direito. Coloquei uma roupa sóbria, discreta, prendi o cabelo. Não queria dar munição para nenhum julgamento machista sobre aparência. Queria que ouvissem minhas palavras, não vissem meu corpo. O tribunal estava lotado. Além dos casos individuais, estavam sendo julgados em bloco pela associação criminosa. Era o caso do ano, mídia nacional cobrindo, pressão enorme. Entrei pela lateral, escoltada por policiais, para evitar imprensa. Vi o Rodrigo pela primeira vez. Ele estava magro, pálido, com olheiras profundas. Não olhou para mim. Ficou de cabeça baixa o tempo todo. Covarde até o fim, incapaz de encarar as consequências dos próprios atos. Senti nojo. Quando me chamaram para depor, subi no banco das testemunhas com as pernas tremendo. O juiz me cumprimentou respeitosamente. A promotora sorriu encorajadora. Respirei fundo e comecei a falar. Contei tudo de novo, com detalhes, sem poupar nada. A defesa do Rodrigo tentou me desestabilizar. Insinuou que eu tinha interesse financeiro, que queria herança, que tinha motivos escusos. Olhei para o advogado nos olhos e respondi firme. O único interesse que tenho é ver justiça sendo feita. Dinheiro nenhum apaga o que ele fez comigo. Depus por 3 horas. Foi exaustivo, foi doloroso, foi humilhante em alguns momentos. Mas necessário. Cada palavra que eu dizia ali era um passo mais perto da justiça. Um passo mais longe da impunidade que esses homens sempre tiveram. Outras vítimas também testemunharam. A menina de 17 anos, agora com 18, subiu no banco e falou com uma força impressionante. Olhou pro pai direto nos olhos e disse: "Você destruiu minha infância, minha adolescência, minha capacidade de confiar. Mas não vai destruir meu futuro." Chorei ali mesmo. Os depoimentos duraram uma semana. Depois vieram os peritos, os policiais, os técnicos. Cada um reforçando a estrutura do crime, a organização, a frieza com que tudo era feito. Não havia espaço para dúvida. Eles eram culpados, e sabiam disso. Na última sessão, o juiz leu a sentença. Sala em silêncio absoluto. Só o barulho da respiração de dezenas de pessoas. Ele começou pelo Rodrigo. Culpado em todas as acusações. 62 anos de prisão em regime inicialmente fechado. Não tinha direito a recorrer em liberdade. O tio Marcos pegou 28 anos. O Júlio, 23. Os compradores receberam penas entre 5 e 15 anos, dependendo da quantidade de material encontrado e da reincidência. No total, foram mais de 400 anos de prisão distribuídos entre os 19 réus. Quando o juiz bateu o martelo, senti algo que não sentia há meses. Um alívio profundo, quase físico. Meu corpo inteiro relaxou, como se tivesse largado um peso de toneladas. Chorei, mas dessa vez não era de dor. Era de libertação. Saí do tribunal direto para os braços do meu pai, que esperava do lado de fora. Ele me abraçou forte, chorando junto. Acabou. Filha. Você foi corajosa, foi forte, foi tudo que eu sempre soube que você era. Estou tão orgulhoso. Aquele abraço curou um pouco da ferida. Mas a história não acabou ali. As consequências da minha denúncia se espalharam muito além daquele julgamento. A operação desencadeou investigações em outros estados. Ao longo dos meses seguintes, mais de 300 pessoas foram presas em casos similares por todo o Brasil. Virou referência. A lei foi reformulada, penas foram endurecidas, protocolos de investigação foram criados. O caso entrou em faculdades de direito como exemplo de crime cibernético bem investigado e punido. Minha dor virou ferramenta de mudança. Recebi mensagens de centenas de mulheres agradecendo, dizendo que minha coragem deu coragem a elas. Que denunciaram maridos, namorados, pais, irmãos. Que finalmente conseguiram buscar justiça porque viram que era possível, que dava resultado, que valia a pena enfrentar. Algumas histórias eram de cortar o coração. Mulheres filmadas por décadas, desde a adolescência. Mulheres que descobriram que os próprios filhos tinham acesso aos vídeos delas.
Mulheres que perderam empregos, casamentos, a própria sanidade mental por causa dessa violação constante. Mas todas tinham algo em comum: a decisão de não aceitar mais, de não se calar mais, de transformar a dor em ação. E isso, de alguma forma torta, dava sentido ao meu sofrimento. Não era em vão. Estava gerando mudança real. Minha relação com minha mãe foi se reconstruindo devagar. Ela acabou entendendo, depois de muita terapia, que apoiar o irmão seria compactuar com o crime. Escolheu me apoiar. Rompeu com aquele lado da família. Coisa que sei que doeu nela profundamente. Ela me pediu perdão várias vezes por ter duvidado, por ter demorado a reagir, por ter me feito sentir que eu estava errada em denunciar. Perdoei, porque entendi que ela também foi vítima, à sua maneira. Foi manipulada, enganada, colocada numa posição impossível. Hoje, 2 anos depois, minha vida é diferente. Mudei de apartamento. Não conseguia mais viver naquele lugar. Fiz questão de escolher um local com segurança reforçada, com câmeras que eu controlo, com fechaduras que eu escolhi. Precisava desse senso de controle de volta. Continuei trabalhando como designer, mas agora também faço trabalho voluntário. Ajudo ONGs que combatem violência digital contra mulheres. Dou palestras em escolas, universidades, eventos. Conto minha história para alertar, para educar, para prevenir. Conheci outras sobreviventes nesse processo. Formamos uma rede de apoio, um grupo onde podemos falar sem julgamento, onde entendemos as dores umas das outras. Viramos irmãs de batalha, unidas por cicatrizes invisíveis mas profundas. Voltei a namorar há 6 meses. Foi difícil confiar de novo, abrir meu espaço, minha intimidade para alguém. Mas meu namorado, o Lucas, é paciente, respeitoso, entende meus gatilhos. Construímos a confiança tijolo por tijolo, sem pressa. Ele sabe da história toda. Não escondi nada. No começo, fiquei com medo de que ele me visse como quebrada, danificada, problemática demais. Mas ele me olhou nos olhos e disse: "Você não é o que fizeram com você. Você é como reagiu a isso." Essas palavras me marcaram. Porque é verdade. Eu poderia ter me calado, poderia ter deixado o medo vencer, poderia ter aceitado que aquilo era meu destino. Mas escolhi lutar, escolhi reagir, escolhi me recusar a ser só uma vítima passiva. Não vou mentir e dizer que superei completamente. Ainda tenho pesadelos às vezes. Ainda evito alguns lugares, algumas situações. Ainda olho pro teto de banheiros públicos procurando câmeras. O trauma não some, você só aprende a conviver com ele. Mas aprendi também que trauma não define identidade. Sou muito mais que aquela história horrível. Sou designer talentosa, sou filha amada, sou amiga leal, sou namorada companheira, sou ativista dedicada. Sou sobrevivente, mas não apenas isso. O Rodrigo está preso até hoje. Já cumpriu 2 anos, faltam 60. Provavelmente vai morrer na cadeia. Não sinto pena. Não sinto prazer também, não sou sádica. Só sinto. Nada. Ele deixou de ter relevância emocional na minha vida. Minha tia Vera tentou me procurar algumas vezes. Escreveu cartas pedindo para eu perdoar o filho dela, dizendo que ele está arrependido, que encontrou Deus na prisão, que mudou. Não respondi. Talvez um dia eu consiga ter essa conversa, mas não hoje. Paula se reconstruiu também. Está namorando uma mulher agora. Descobriu coisas sobre si mesma nesse processo. Diz que a tragédia, de forma estranha, a libertou de uma vida que não era realmente dela. Continuamos próximas. Nos falamos toda semana. As crianças dela estão em terapia, processando o fato de que o pai está preso por crimes terríveis. É complicado, é doloroso, mas Paula está fazendo o possível para proteger eles, para garantir que cresçam entendendo que amor não justifica crime. A menina do caso mais chocante, aquela filmada pelo próprio pai desde os 13, está na universidade agora. Estuda direito, quer se especializar em crimes cibernéticos. Quer fazer pelos outros o que fizeram por ela. É inspirador ver resiliência assim. Financeiramente, entrei com processo de indenização contra o Rodrigo. Ganhei, obviamente. Ele foi condenado a me pagar R$300 mil por danos morais. Não tem de onde tirar, tá preso, mas bloquearam tudo que ele tinha.
Um dia, quem sabe, vejo esse dinheiro. Mas honestamente, não é sobre dinheiro. Nunca foi. É sobre justiça, sobre mandar uma mensagem clara de que esse tipo de crime não compensa, que a impunidade acabou, que nós, mulheres, não vamos mais aceitar ser tratadas como objetos descartáveis. Alguns familiares ainda me evitam. Acham que eu exagerei, que destruí a família por causa de besteira. Sim, tem gente que chama de besteira ser filmada nua e vendida na internet por 5 anos. É surreal, mas é real. E essas pessoas, eu cortei da minha vida sem dó. Família não é sangue. Família é escolha, é respeito, é amor verdadeiro. Quem ficou do lado dos criminosos não é minha família, por mais que compartilhem DNA comigo. Minha família agora é quem me apoiou, quem me acreditou, quem ficou quando ficou difícil. Olhando para trás, ainda me pergunto como não percebi antes. Os sinais estavam lá. Rodrigo sempre aparecia nas terças e sextas, sempre nos mesmos horários. Sempre perguntava sobre minha rotina, sobre que horas eu acordava, quando tomava banho. Mas eu era ingênua, confiava. Aprendi que confiar não é fraqueza. O errado não fui eu por confiar. O errado foi ele por trair. Não posso deixar que a maldade dele me transforme em alguém paranoica, que não confia em ninguém. Isso seria deixar ele ganhar de outra forma. Então escolho, conscientemente, continuar confiando. Mas com limites, com atenção, com autocuidado. Confio verificando. Confio observando. Confio sem ser cega. É um equilíbrio difícil, que construo todo dia, mas é possível. Uma coisa que descobri nesse processo todo: não estou sozinha. Milhões de mulheres passam por algum tipo de violência digital. Fotos vazadas, vídeos não consentidos, perseguição online, exposição íntima. É epidêmico, mas invisível porque carrega vergonha. E essa vergonha é proposital. É ferramenta de controle. Se a vítima tem vergonha, ela se cala. Se ela se cala, o criminoso continua. Se ele continua, faz mais vítimas. É um ciclo que só quebra quando alguém decide que não vai ter vergonha de algo que não fez. Eu não fiz nada errado. Tomar banho no meu próprio banheiro não é errado. Existir no meu corpo não é errado. Confiar em família não é errado. O errado foi inteiramente dele, e carregar a vergonha seria assumir uma culpa que não é minha. Então, quando dou palestras, quando conto minha história, faço questão de reforçar isso. Nenhuma vítima de crime sexual, físico ou digital, tem culpa. Roupa não importa, comportamento não importa, histórico não importa. Consentimento é linha clara, e foi cruzada sem permissão. Muita gente me pergunta se valeu a pena denunciar. Se não teria sido mais fácil só bloquear ele da minha vida, mudar de casa, seguir em frente quieta. E eu respondo sempre a mesma coisa: fácil teria sido, mas não seria justo. Justo é ele pagar pelos crimes. Justo é outras mulheres serem poupadas. Justo é a sociedade saber que ele e outros como ele são criminosos, não coitados com probleminha. Fácil e justo raramente são a mesma coisa, e eu escolhi justo. As consequências. Sim, foram pesadas. Perdi metade da família. Passei por TEPT. Gastei fortunas em terapia. Precisei mudar de vida completamente. Mas ganhei algo valioso: minha dignidade de volta. E essa, ninguém tira mais de mim. Tem dias ruins ainda. Dias que acordo e não quero sair da cama porque lembro de tudo. Dias que choro no chuveiro porque aquele espaço ainda carrega trauma. Dias que vejo alguém parecido com Rodrigo na rua e tenho taquicardia. Mas esses dias estão mais espaçados. Entre eles, tem dias bons, dias ótimos até. Dias que rio de verdade, que me sinto segura, que faço planos pro futuro. A dor não é constante como era no começo. Vira ondas, que vêm e vão. Aprendi a surfar essas ondas. Quando vem, reconheço. É o trauma, não é a realidade atual. Respiro, uso as técnicas que aprendi em terapia, alcanço minha rede de apoio. E a onda passa, como sempre passa. E eu continuo de pé. Uma coisa linda que nasceu disso tudo foi conexão com outras sobreviventes internacionais. O caso repercutiu fora do Brasil, e recebi mensagens de mulheres da Argentina, Portugal, Estados Unidos, Índia.
O crime é global, mas a resistência também é. Criamos uma rede online, trocamos recursos, apoio, informações sobre leis em diferentes países. Ajudamos umas às outras a navegar sistemas judiciais, a encontrar advogados especializados, a processar o trauma. Viramos uma comunidade global de cura e luta. Isso me fez perceber algo poderoso. Minha história individual é parte de algo muito maior. É um capítulo no movimento crescente de mulheres que estão dizendo chega, que estão usando ferramentas legais, sociais, tecnológicas para combater violência digital. E estamos ganhando. Aos poucos, mas ganhando. Leis estão mudando. Policiais estão sendo treinados. Vítimas estão sendo acreditadas. É lento, é frustrante, mas é progresso real. E cada caso que vem à tona, cada condenação que acontece, fortalece o movimento. Meu maior medo, no começo, era que ninguém acreditasse em mim. Que dissessem que eu estava mentindo, exagerando, sendo histérica. E alguns disseram mesmo. Mas a maioria, a esmagadora maioria, acreditou. E isso importa. Importa porque valida a experiência. Porque tira o peso da solidão. Porque mostra que o problema não é a vítima, é o sistema que sempre protegeu agressores. E quando esse sistema racha, quando a verdade vem à tona, é possível construir algo melhor. Hoje, olho no espelho e vejo alguém diferente de 2 anos atrás. Mais forte, sem dúvida. Mas também mais suave de algumas formas. Menos ingênua, mas não cínica. Mais cautelosa, mas não fechada. É uma versão melhorada através do fogo. Não recomendo fogo como método de crescimento pessoal, claro. Ninguém deveria passar por isso. Mas já que passei, escolho extrair o que puder de positivo. Escolho não deixar que a pior coisa que me aconteceu defina a totalidade de quem sou. Escrevo isso agora, 2 anos depois, em parte para mim mesma. Para ter registro de quanto caminhei, de quanto cresci, de quanto sobrevivi. Mas também para você que está lendo, especialmente se passou por algo parecido. Quero que saiba, é possível sair do outro lado. Não é fácil. Não é rápido. Não é linear. Tem retrocessos, tem recaídas, tem dias que você jura que não vai aguentar. Mas você aguenta. Um dia de cada vez, um passo de cada vez, um respiro de cada vez. E de repente, olha para trás e vê a distância que percorreu. Se você está passando por situação de violência digital, de gravação não consentida, de exposição íntima, por favor, denuncie. Procure a delegacia especializada mais próxima. Busque organizações de apoio. Conte para alguém de confiança. Não carrega isso sozinha. E se não conseguir denunciar agora, por medo, por pressão, por circunstância, saiba que não te julgo. Cada pessoa tem seu tempo, seu processo. O importante é saber que quando estiver pronta, tem estrutura de apoio esperando. Tem leis te protegendo. Tem pessoas que vão acreditar. A justiça não é perfeita. O sistema tem falhas enormes. Muitos casos não têm o desfecho que o meu teve. Sei disso, reconheço meu privilégio de ter tido acesso a bons advogados, a policiais competentes, a um juiz sensível. Nem todas têm. Mas isso não significa que não vale tentar. Significa que precisamos continuar lutando por um sistema melhor, mais acessível, mais justo para todas. Significa que casos como o meu devem ser regra, não exceção. Significa que tem trabalho pela frente. E eu vou continuar fazendo minha parte. Vou continuar falando, educando, apoiando. Vou continuar sendo voz para quem ainda não encontrou a sua. Vou continuar acreditando que mudança é possível, que justiça é alcançável, que cura é real. Porque se eu conseguir, com tudo que passei, sair do buraco e reconstruir uma vida que vale a pena viver, então qualquer pessoa pode. Não é sobre ser especial ou forte ou corajosa. É sobre colocar um pé na frente do outro, mesmo quando cada passo dói. Então fica aqui minha história. Crua, dolorosa, mas também esperançosa. Porque no fim, o que prevaleceu não foi o crime, foi a justiça. Não foi a vergonha, foi a dignidade. Não foi o silêncio, foi a verdade. E essa verdade liberta. Você já desconfiou de alguém próximo e ignorou os sinais porque não queria acreditar que a pessoa fosse capaz de te machucar?
Como você lida com a quebra de confiança quando vem de alguém que você considerava família? E se você descobrisse hoje que está sendo violada assim, teria coragem de denunciar mesmo sabendo que pode perder pessoas que ama?